Olá, aqui é a Keila e hoje a gente vai continuar a ver neste vídeo a criação de projetos generativos, opções de Generative Design. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Hoje a gente vai ver um jeito de autopopular um espaço, por exemplo, mesas de uma cafeteria ou carteiras de uma sala de aula, utilizando também os estudos de posicionamento de Generative Design. Vamos lá! Aqui eu estou com o arquivo sample que vem instalado junto com o Revit. Se você não sabe onde buscar ele, é só entrar aqui no menu arquivo e pedir para abrir. Aqui embaixo um arquivo de amostra. Esse que eu estou aberto aqui seria o ArcLink Model, mas você poderia fazer com qualquer outro projeto seu, inclusive. Aqui eu estou usando este como exemplo porque já vem instalado junto com o próprio Revit e acredito que você também tenha ele aí no teu computador. Se não tiver, você repara a instalação, e para reparar a instalação tem um vídeo logo abaixo, tanto ensinando como instalar o Revit, como também mudar a versão. Aqui eu estou trabalhando com a versão em português, o idioma em português. Se você quiser mudar para o idioma inglês, caso o Generative Design trave no seu computador, pode ver o vídeo logo abaixo. Aqui a gente vai focar nas ferramentas de projeto generativo. Então aqui eu vou primeiro entrar na vista que eu quero criar este elemento. Então eu entrei aqui na floor plan, na planta de piso do terceiro pavimento, e aqui a gente já fez, inclusive você pode estar revendo em vídeos anteriores, aqui um espaçamento de layout desse office, desse escritório, e também dessa sala de administração, o posicionamento de uma escrivaninha, que ela aproveita a maior quantidade de pontos de vista. Ela é visível de todas, melhor vista de todas as esquadrias que existem nesse espaço, ou seja, ela não tem ponto cego. E aqui a gente, por exemplo, eu vou verificar nessa sala de instrução a possibilidade de a gente colocar determinadas carteiras nesse espaço. Então primeiro eu vou aqui na aba da arquitetura, pedir um componente. Eu tenho aqui essa carteira com braço. Se você não tiver, você pode clicar aqui no carregar família, e no carregar família, aqui na pasta de português do Brasil, tem aqui o mobiliário assento, que eu trouxe aqui essa carteira com braço, essa daqui, e mandei aqui abrir. Então o meu já está carregado, não precisa abrir de novo, mas se você quisesse carregar um igual, também poderia. Se você não tiver essa biblioteca, você pode aprender como reparar ela também em vídeo que eu vou deixar logo abaixo na descrição. E aqui então vou clicar para pôr. Provavelmente não está nem sequer bem posicionada, mas essa carteira depois eu posso inclusive deletar depois que reposicionar todas as demais. E na sequência eu vou agora aqui no menu de gerenciar, aba Manage, e na aba Manage, aba Gerenciar, eu posso aqui criar um estudo. Eu vou criar estudo. O meu tá aberto no Refinery, uma pastinha que eu peguei e adicionei, mas eu poderia inclusive desadicionar ele. Eu vou deixar ele, é que eu tava testando o Refinery da versão antiga. Você pode digitar no Google Autodesk Refinery, que ele rodava na versão 2020, por exemplo. Mas aqui eu tenho exemplos da Autodesk da versão que eu estou mexendo, que é o Revit 2022. E recomendo também que você utilize a versão mais atual que exista disponível para você trabalhar, porque geralmente ela vai bugar menos e vai estar devidamente atualizada. Se não, se você abrir numa versão anterior, você talvez tenha que debugar, daí corrigir, né, reescrever determinados passos, se de repente o Node, o código que você está utilizando não tem correspondência numa versão anterior. Então só por isso eu recomendo. Aqui eu estou trabalhando na versão 2022 e aqui eu vou utilizar o posicionamento do objeto em eixo de escala, colocando ele de modo intercalado. Ele também é utilizado em mesas de cafeteria para colocar ele de modo intercalado. Aqui, por exemplo, essa sala de instrução eu queria colocar de modo intercalado para que a gente não tenha o inconveniente de, por exemplo, se você tiver uma pessoa alta sentada na sua frente e na sala de aula você é uma pessoa baixa que está sentada atrás, ainda assim você conseguiria ter o ângulo de visão, né, de ver ali a lousa em que estaria o conteúdo de interesse dessa sala de aula, essa sala de instrução. Então vou utilizar ela. Ela também é utilizada bastante em cafeterias, restaurantes, pelo mesmo motivo, de melhorar a visibilidade, no caso, na hora do atendimento para essas mesas. E aqui eu vou manter o método de otimização, em que eu vou primeiro selecionar, aqui eu vou selecionar esse ambiente, daí cliquei e selecionei, e agora eu vou selecionar essa instância de família que eu já coloquei. Então vou selecionar e vou clicar nessa mesinha, e já foi. Eu posso mexer aqui na distância entre os objetos. Aqui ela está variável, mas se eu quisesse determinar
posição de 1 metro ou mais metros entre as mesas. Talvez o afastamento na época da pandemia, 1,5 metro, né? Por exemplo, na época do lockdown, na época da quarentena, eu podia então mexer até chegar aqui o valor de 1,5 metro. Aqui eu vou deixar variável. E aqui a distância entre os objetos, também aqui se eu quisesse eu podia desmarcar e escolher os valores, ou então deixa marcado aqui para ela automaticamente atomizar para mim. E a distância mínima entre a parede e os outros objetos, aqui eu vou só medir aqui para desencargo de consciência, daqui a pouco eu salvo o projeto. Vou medir essa lateralzinha aqui, tem 40, aqui nesse outro sentido tem 70, 70 quase 80. Se eu quisesse, ao invés de deixar uma distância mínima, travar aqui entre 80, por exemplo, eu poderia arrastar até chegar em torno de 80. Pô, tinha passado aqui, ok. Pena que não dá para digitar, tem que deslizar aqui, eu já tentei digitar, daí ele vai querer marcar, e aqui também não dá para digitar, seria desliza então esse slider, mas mais embaixo eu posso definir os objetivos, as metas. Se você esbarrar nesses triangulinhos, talvez ele feche. Se fechou sem querer, você pode abrir. Isso aqui é particularmente também útil se você tiver um monitor estreitinho, né, pequenininho, e você pode fechar o campo que você já determinou também, né, se você precisar. Eu vou rodar aqui mais para baixo, e aqui eu tenho o número de objetos, eu rodei scroll a rodinha do mouse, e aqui eu tenho o número de objetos que o meu objetivo aqui vai ser maximizar. Daí a área de sobreposição eu vou tentar minimizar, a área fora do ambiente eu vou tentar minimizar também. Se eu quiser maximizar, eu poderia aqui estar marcando, mudando. A área do objeto dentro do ambiente eu vou tentar minimizar, e o ajuste da distância Y eu vou também tentar minimizar, e da distância X também eu vou minimizar. Se eu quisesse determinar, escrever aqui as restrições, eu poderia ticar e digitar valores também, daí de cada um desses campos, de cada um desses inputs. Aqui eu vou buscar metas de otimização somente de maximizar, minimizar, e mais embaixo eu posso escolher o tamanho da população, as gerações e a seed, a semente. Então aqui eu vou propagar uma única semente inicial, que ela vai fazer a semeadura rodar entre 10 gerações, e o tamanho da população máxima seria aqui de 20 resultados. Então aqui eu vou gerar e deixar ele rodar. E dentre essas opções que ele vai rodar, eu posso escolher aquela lá que é mais apta, é mais adequada ao meu projeto. Eu vou acelerar o vídeo para depois mostrar o resultado então. Aqui o meu terminou de rodar. Eu vou estar mostrando o resultado tanto aqui no gráfico de dispersão, que ele dispergiu dessa forma, e também aqui no gráfico de coordenadas paralelas, que ele criou esse resultado. Eu posso vasculhar dentre todos eles aqui, ou então até mesmo definir que eu queria a otimização de número de objetos, então vou tentar filtrar mais ou menos nessa regiãozinha, em que eu tenho aqui a maior quantidade de objetos. Eu poderia ver a área do objeto fora do ambiente, aqui está zerada, e a área do objeto em sobreposição também está zerada, que era um dos objetivos de minimização. Eu tenho aqui a área do objeto dentro do ambiente, que eu posso também procurar aqui, selecionar, filtrar, e também, se necessário, fazer algum outro ajuste adicional. Aqui eu já consigo perceber que ou eu quero esse, ou eu quero este daqui. Filtrei entre aquela população final que foi criada com o processo de otimização. Umas observações aqui, se você fechar sem querer essa região da esquerda, provavelmente você esbarrou nesse daqui que fecha, ou que ele abre a caixinha de estudo. Se ele nem sequer iniciar esse processo, verifica se você estava com alguma coisa clicada, selecionada, estava no meio de um processo de medir, de usar a treninha, por exemplo, daí encerra esse processo e roda de novo o processo de otimização. Se ele enroscar, porque você está trabalhando em português e está rodando uma rotina de processo generativo em inglês, então neste caso daria para pausar, e inclusive aqui nos 3 pontinhos depois excluir o estudo, se ele de repente deu errado por N motivos, seja a execução incorreta, seja o parâmetro que não foi imputado correto, ou qualquer outro motivo, inclusive o fato do seu computador talvez não aguentar a quantidade de sementes e gerações que você solicitou. Então a qualquer momento a gente poderia pausar e inclusive excluir. Aqui neste caso eu vou estar escolhendo esse resultado, eu vou mostrar aqui mais para pertinho e vou tirar essa regiãozinha para mostrar mais facinho, que ele tem 14 objetos, 14 carteiras, com 0 sobreposição, 0 objetos fora do ambiente, e aqui a gente tem a área do objeto dentro do ambiente e o ajuste de distância. Eu vou criar então essa opção aqui dentro do Revit, vou clicar aqui para criar os elementos, e cliquei e agora eu vou fechar
essa janelinha de explorar resultados. Clica somente uma vez para criar somente uma vez, que é mais que suficiente. Acho que já dá para ver que ele até já populou. Ele tem um pequeno delayzinho, mas deixa ele aplicar. E agora eu vou fechar, fechei. Aquele que tava a mais, que era este objeto aqui, eu posso clicar nele e deletar. Como ele é inserido pelo meio da família, o meio de alinhamento frente e trás e o meio de esquerda e direita, então neste caso, não necessariamente a distribuição ficou da forma como a gente gostaria. Ainda assim, eu posso pegar e dar os pequenos ajustes. Por exemplo, aqui ele tá batendo com a porta. Eu poderia aqui primeiro, acho que vou até selecionar todas essas carteiras. Eu vou vir aqui do vazio. Cliquei a partir do vazio, vou selecionar essa regiãozinha. Eu vou aqui no funil de filtro, vou marcar nenhum e vou ficar somente com esse mobiliário, ok? E vou dar uma barra de espaço, que eu queria que, na verdade, barra de espaço flipa, na verdade ele se voltasse para cá, do lado das portas. Agora, na sequência, eu vou só trazer setinha mais para trás aqui, setinha, ok? Agora eu vou com Shift pressionado, eu vou desselecionar essas duas carteiras. E agora eu vou dar setinha, por exemplo. Daí aqui eu vou com Shift pressionado, vou tirar essas duas, daí setinha para trás, com Shift pressionado vou tirar essas carteiras, daí setinha, com Shift pressionado vou tirar essas carteiras aqui, daí setinha, daí com Shift vou tirar essas carteiras, seta para trás, toquinho, tirei essas duas e agora, setinha, ela já está posicionada. Se eu tivesse aqui uma lousa ou uma mesa aqui no meio, eu poderia também, eu acho que eu vou copiar dessa outra sala que eu já havia feito. Eu vou selecionar essa mesa e letra C, letra O de copy, vou copiar ela daqui para cá, para esse outro espaço. É ok. E dessa forma aqui, eu já tenho essa distribuição desse espaço. Acho que essa mesa eu vou colar aqui nesse cantinho e aqui poderia ficar uma mesa de apoio e a lousa nessa região. Ok, eu já tenho essa região desse projeto que já foi realizado dessa forma. E caso eu desejasse ver o raio, mais ou menos que existe de espaço livre entre essas carteiras, eu poderia aqui na aba anotar, e na aba anotar usar uma linha de detalhe. Com a linha de detalhe, na caixinha de desenhar eu posso pegar o círculo, a circunferência, e com essa circunferência eu posso utilizar, por exemplo, uma linha em projeção. Daí eu posso clicar mais ou menos aqui, né, pelo meio dessa família. Oh meu Deus, cadê aqui a carteira, o meio dela? Cliquei, e agora eu poderia mostrar que ele tem aqui tranquilamente um raio de 1,5 m entre uma carteira e aquela outra carteira onde o pessoal vai sentar. E mesma coisa vai acontecer, por exemplo, aqui também, com raio de 1,5 de afastamento entre uma carteira até outra carteira ali. A gente teria esse raio, esse espaço. E por consequência, diâmetro de 3 metros. Acho que uma vez só já estaria suficiente. Eu poderia, inclusive, se eu não quero isso, eu já testei, eu vou deletar. E aqui eu já teria uma sala de instrução com carteiras universitárias, com esse espaçamento que eu escolhi. E se eu quisesse, da mesma forma, poderia ter mesinhas de cafeteria distribuídas dessa forma, ou carteiras em um auditório. Tem um outro jeito que a gente poderia verificar, mas eu vou deixar no próximo vídeo para a gente conferir também, que ele criaria não dessa forma intercalada, mas a forma mais parecida com array, que seria em linhas e colunas. Espero que você tenha curtido. Esse método a gente vai estar vendo numa próxima. Caso você esteja fazendo junto, não se esqueça de se salvar. Não salve em cima do arquivo que vem instalado junto com o Revit, salve em algum outro lugar que você esteja gravando os seus arquivos de estudo. E bons projetos, mas nos vemos na próxima então.